Olá, você que está aqui mais uma vez para refletirmos juntos na Palavra de Deus. Eu sou a Ellen Gomes e eu estou aqui para refletir com vocês no livro de Números, capítulo 20 e do versículo 1 em diante. Nesse capítulo, o que nós entendemos? Que o povo reclama mais uma vez para Moisés e Arão que eles não tinham água e que eles ainda não tinham chegado na terra prometida, na terra que tinha fartura, e que agora eles morreriam no deserto. E reclamavam também do fato de terem saído do Egito. Eles não entendiam por que eles tinham saído do Egito, né? É assim que a gente entende quando a gente lê os versos e vê eles reclamando. Parece que deu Alzheimer no povo e eles esqueceram o motivo de Deus ter tirado eles dali. Eles esqueceram que eles eram escravos do Egito e que Deus foi misericordioso com eles, que Deus cumpriu a promessa dele. Foi lá e usou Moisés para tirar o povo de lá. Diante dessa situação do povo, Moisés e Arão se prostraram com o rosto em pó diante de Deus para pedir a Deus uma instrução. Eles queriam saber o que eles deveriam fazer com o povo naquela situação. Então Deus ouviu a oração de Moisés e Arão e disse a eles que eles deveriam conduzir a comunidade até uma rocha e que ao chegar àquela rocha, Moisés deveria pegar seu cajado e ele deveria dizer à rocha para produzir água. Mas o que Moisés fez? Moisés desobedeceu a Deus. Eu imagino que ele estava tão estressado com o povo, imagina milhões, né? Não sei precisar a quantidade do povo. Muita gente reclamando em cima de ti, te colocando a culpa por tudo. Eu acredito que diante de tanta pressão, Moisés estava estressado, né? O que Moisés fez? Ele pegou o cajado e bateu na rocha por 2 vezes. Ao ler esse versículo, nós vemos que Moisés desobedeceu a ordem de Deus. Qual era a instrução de Deus? Apenas levar a comunidade até a rocha e dizer à rocha para produzir água. Diante dessa desobediência de Moisés e Arão, Deus disse a Moisés e Arão que eles não conduziriam o povo à terra prometida. Que situação triste, né? Mas essa foi a consequência da desobediência deles. Eles não entrariam na terra prometida juntamente com o povo, não conduziria mais ele. Por não ter confiado em Deus para honrar a sua santidade na visão de todo o povo de Israel. No versículo próximo, nós vemos que Israel, eles precisavam passar por Edom para continuar o seu caminho. Moisés então envia alguém para pedir permissão ao rei de Edom para que eles passassem por dentro da cidade. E eles prometeram que eles não iam tocar em nada. Eles seguiriam pelo caminho principal da cidade. Mas o rei de Edom não permitiu que o povo passasse por ali. No capítulo 20, o versículo 22 em diante, diz assim: eles seguiram viagem de Cadó. E o povo de Israel, toda a comunidade, chegou ao Monte Or. No Monte Or, junto à fronteira da terra de Edom, Adonai disse a Moisés e Arão: Arão será reunido em breve ao seu povo. Nossa, que triste ouvir esse versículo. Nossa, quando eu li esse versículo, eu fiquei bem triste, né? Imagina tu saber que o teu irmão vai te deixar, né? Teu irmão vai ter que falecer ali, e que é o fim da vida dele, né? Arão será reunido em breve ao seu povo, pois ele não entrará na terra que dei ao povo de Israel, visto que vocês se rebelaram contra o que eu disse a vocês junto à monte de Merivá, a fonte de Merivá. Pegue Arão e Eleazar, seu filho, leve-os ao cume do monte Or. Retire as roupas de Arão e ponha-as sobre Eleazar, seu filho. Arão será reunido ao seu povo. Ele morrerá ali. Moisés, olha o que Moisés fez. Que homem fiel a Deus, que homem forte. Glória a Deus por isso, né? Moisés fez como Adonai lhe ordenara. Eles subiram ao Monte Or diante dos olhos de toda a comunidade. Moisés removeu as roupas de Arão e a pôs sobre Eleazar, seu filho, e Arão morreu ali, no cume da montanha. Em seguida, Moisés e Eleazar desceram da montanha. Quando toda a comunidade viu que Arão estava morto, eles choraram por Arão. Durante 30 dias, toda a casa de Israel chorou por Arão. Que notícia triste, né? Mas, diante da desobediência a Deus, Arão e Moisés
receberam a consequência de não entrar na terra prometida, não conduzir o povo de Israel até o fim do caminho, né? O que nós entendemos nesse capítulo, né? O povo de Israel já estava caminhando para chegar até a terra prometida mais ou menos há muitos anos, 30, 40 anos, eles já estavam próximo da terra prometida. Nós entendemos aqui que a rocha é uma figura de Cristo, como Paulo descreve lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Se você ler, eu te convido a ler lá, né, para você ver essa linha de raciocínio, esse entendimento. Ou seja, essa rocha, ela já havia sido ferida no passado. Agora não precisava mais ferir ela novamente, bastava apenas falar. Cristo foi morto na cruz e ele não precisava morrer novamente. Então, uma vez que a rocha já havia sido ferida, bastava somente falar como o Senhor já havia ordenado. Da mesma forma, funciona com Jesus. Não há necessidade de sacrificar Jesus novamente. Ele já morreu numa cruz por nós, ele já sofreu por nossos pecados. Só se faz necessário que o homem olhe para Jesus, creia no seu sacrifício na cruz por nós e creia que ele te salvou. Só se faz necessário que o homem se arrependa dos seus pecados, que o homem busque ser santo. Então basta somente que o homem creia, se arrependa dos seus pecados e, agindo dessa forma, ele terá acesso à vida eterna, de viver eternamente com Deus Pai, com Jesus lá no céu e com o Espírito Santo. Glória a Deus. Quando vemos que Moisés ele perdeu a possibilidade de entrar na Terra Prometida, nós vemos o quanto é importante que os líderes tenham a sua fé firme em Jesus, que os líderes sejam fiéis a Deus, que os líderes confiem em Deus e sigam o seu caminho na fé, que sigam a vontade de Deus e obedeçam a sua vontade. Eles têm que ser muito cautelosos. É muito importante que eles sejam cautelosos com a vontade de Deus e que sigam firmes na sua fé. A responsabilidade dos líderes é muito grande. Se a nossa imagino, dos líderes é maior ainda. Sobre a passagem por Edom é muito interessante. Por quê? Porque ao lermos, ao estudarmos, nós entendemos, nós aprendemos que o rei de Edom era descendente de Esaú. Eu acredito que é por isso que ele não deixou o povo de Israel passar dentro das suas terras. Com certeza ele deve ter ouvido a história, né, de Esaú e Jacó. Sobre isso, nós temos relatos da história de Esaú e Jacó lá em Gênesis, quando Jacó comprou a primogenitura de Esaú e também ele se disfarçou de Esaú para tomar a sua bênção, para tomar a bênção do seu paizinho que já estava morrendo, e ele iria abençoar Esaú, que parece que era de costume eles abençoarem primeiro o irmão mais velho e depois o mais novo, sendo que ele era, mesmo sendo gêmeos, sempre tem aqueles minutinhos de diferença na hora do nascimento, né? Então Esaú era o mais velho, então por direito a bênção era dele, mas Jacó se disfarçou e tomou a bênção de Esaú. E olha a consequência disso, né? Então, o conflito não compensa. O conflito não compensa por causa das consequências. Tudo que a gente faz de errado nessa vida terá consequências e graves. Por isso que a gente tem que vigiar muito no que a gente vai fazer. Nós temos que pensar antes de agir. Então, nós devemos considerar essa história quando nós vamos resolver os nossos problemas. Porque nada justifica um erro. Porém, se analisar toda a jornada do povo de Israel com o olhar de que eu faria diferente, é muito fácil. Quando você está aí sentado, só olhando a história e não está vivendo ela, é muito fácil resolver o problema dos outros. Então, o meu desejo é que possamos aprender com tudo isso a sermos pessoas melhores, a termos sensibilidade ao Espírito Santo, a termos sensibilidade a ouvir a sua voz, que nos direciona a tomar as nossas decisões corretas, conforme a agradar a Deus. E vivendo de forma a agradar a Deus e ouvindo a voz do Espírito Santo, nós saberemos o que Deus quer de nós. Sabendo o que Deus quer de nós, nós entenderemos como nós podemos melhorar, seguirmos firmes na nossa fé, de forma a agradar o nosso Pai Celestial. Essa mensagem que eu queria te
te deixar hoje. E eu te peço que tu compartilhes esse vídeo com outras pessoas para que essa mensagem chegue a mais pessoas, né? Que elas possam ouvir e entender a palavra de Deus. Que o Espírito Santo abençoe você cada vez mais e que você tenha sensibilidade à voz dele para cumprir a vontade de Deus e seguir firme na tua fé. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!